A top Gisele Bündchen, famosa e bem-sucedida internacionalmente, movimentou as redes sociais essa semana ao lançar um livro e expor um problema pessoal que atinge muita gente em silêncio, a síndrome do pânico. Segundo o próprio relato da modelo, ela chegou ao ponto de querer se suicidar para não ter que se preocupar mais com os sentimentos que tinha. Para a gente tentar entender um pouco do que se trata essa síndrome do pânico, está aqui no estúdio o doutor Jim Allen, que é psiquiatra, que vai bater um papo com a gente. E se você quiser participar, tiver alguma dúvida, corre e manda para o nosso WhatsApp, que é o 99631-1006. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, a gente observa, né, a Gisele linda, famosa, bem-sucedida, uma família que a gente acha que é tudo perfeito, e de repente a gente vê que a pessoa é como qualquer outra pessoa que tem muitos problemas e vem com uma história dessa. Ela disse que em 2003 foi quando ela teve a primeira crise durante um voo e que depois disso os episódios passaram a ser recorrentes quando ela estava em ambientes fechados. A crise, ela chega de uma vez, assim, de repente, sem dar aviso? Sim, Michele. A crise, ela não escolhe classe social ou nível de instrução. A crise de pânico é uma das manifestações da ansiedade, que é a doença do medo. Então, a pessoa que tem a ansiedade, ela acaba tendo um sofrimento antecipatório muito grande. E um desses sofrimentos antecipatórios é o medo da própria morte. Então, o que caracteriza uma crise de pânico, que geralmente vem acompanhado de uma ansiedade generalizada, ou seja, tem outros focos, a síndrome de pânico, ela se caracteriza por sintomas físicos muito intensos de descarga de adrenalina, como se a pessoa estivesse passando por um medo muito grande, aonde ela sente palpitação, falta de ar, uma sensação de risco iminente, tremores, sudorese fria, a pessoa não consegue se concentrar e tem uma nítida sensação de que vai morrer naquele momento. A crise de pânico, ela geralmente leva a pessoa para um pronto atendimento nas primeiras vezes, né? Sim. Doutor, pessoas mais ocupadas, mais compromissadas, que sentem ali mais pressão no dia a dia, no caso dela, modelo, apresentadora, ali a mãe de dois, esposa, ela pode estar mais vulnerável a essa síndrome? Sem dúvida alguma. Nós sabemos que a síndrome de burnout é um tipo de acometimento em que a pessoa tem sintomas de depressão, de ansiedade e de crises de pânico decorrentes do excesso de atividade, ou seja, excesso de pressão no trabalho, excesso de cobrança, faz com que a pessoa chegue a um estado de esgotamento. E esse estado de esgotamento, muitas vezes, ele está carregado dessa sensação de morte, que é da síndrome do pânico. É meio paradoxal isso, né? A síndrome do pânico, dar a sensação de morte, ao mesmo tempo a pessoa ter coragem de tirar a própria vida. Não é uma coisa meio antagônica, assim? Ela diz que chegou a ter vontade de, pensar em pular de um prédio para acabar de vez com esse medo da morte. Não é estranho isso? Bastante estranho. Inclusive, nós estamos em setembro, né, da campanha Setembro Amarelo, que fala do suicídio, e uma coisa muito importante em relação ao suicídio, que a pessoa, quando pensa em suicídio, ela não quer necessariamente morrer. Ela quer livrar-se daquele sofrimento, daquela dor psíquica, daquela dor emocional que ela está sentindo ali. Então, quando ela pensou em suicídio, é porque ela queria se livrar daquela sensação de medo. Não que ela quisesse... é justamente o medo da morte, né? Que era justamente o medo da morte. Como é uma situação muito angustiante de estar vivendo, muitas vezes essa percepção de que o suicídio pode ser uma saída. Doutor, aqui, começando a chegar as perguntas para o nosso WhatsApp, aproveitar e falar, você que tem perguntas, você que sofre desse problema, tem parentes que sofrem também da síndrome do pânico, 99631-1006. Olá, me chamo Tainara e sofro de síndrome do pânico há 2 anos, para você ver que é algo que não veio de ontem, já vem há 2 anos. O que fazer quando a medicação não funciona mais? Então, a síndrome do pânico tem um tratamento relativamente bem eficiente. O que acontece é que muitas vezes os sintomas residuais, ou seja, que sobram, são muito intensos. E aí não são sintomas residuais, são sintomas da doença. Não é um probleminha, é um problemão. É um problemão, mas que com uma taxa de recuperação muito boa. Porém, o que acontece é que o tratamento muitas vezes ele está incompleto. Então, a medicação, já tomando há 2 anos e não está tendo um resultado, tem que se perguntar por que não está tendo um resultado. Então, é função do médico psiquiatra avaliar se essa medicação está sendo suficiente, se está sendo eficiente ou não. E, obviamente,
se é a pessoa com quem ela tem acesso, que é o médico psiquiatra, ele também precisa esclarecer que o tratamento não é só o comprimido. Então, o remédio ele vai ajudar a diminuir os sintomas mais grosseiros, mais intensos da síndrome do pânico. A alimentação e a atividade física inclui também? Principalmente a atividade física, o vínculo com a religião e muito, muito mesmo a psicoterapia. A terapia com psicólogo ou terapeuta, uma vez por semana, traz um processo de releitura de realidade. Meditação também é bacana. A meditação tem trazido excelente resultado também. Agora, uma questão, doutor. É mais incidente em mulheres esse transtorno? É mais incidente em mulheres. E por quê? Tem uma explicação? Não, simplesmente a estatística essa. Não tem uma explicação relacionada a hormônio, não. Vamos conversar mais de síndrome do pânico no próximo bloco? Vamos sim. Aproveitar, mande as suas perguntas. A top Gisele Bündchen, famosa e bem-sucedida internacionalmente, movimentou as redes sociais essa semana ao lançar um livro e expor um problema pessoal que atinge muita gente em silêncio, a síndrome do pânico. Segundo o próprio relato da modelo, ela chegou ao ponto de querer se suicidar para não ter que se preocupar mais com os sentimentos que tinha. Para a gente tentar entender um pouco do que se trata essa síndrome do pânico, está aqui no estúdio o doutor Jim Allen, que é psiquiatra, que vai bater um papo com a gente. Se você quiser participar, tiver alguma dúvida, corre e manda para o nosso WhatsApp, que é o 99631-1006. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, a gente observa, né, a Gisele linda, famosa, bem-sucedida, uma família que a gente acha que é tudo perfeito, e de repente a gente vê que a pessoa é como qualquer outra pessoa que tem muitos problemas e vem com uma história dessa. Ela disse que em 2003 foi quando ela teve a primeira crise durante um voo e que depois disso os episódios passaram a ser recorrentes quando ela estava em ambientes fechados. A crise ela chega de uma vez, assim, de repente, sem dar aviso? Sim, Michele. A crise ela não escolhe classe social ou nível de instrução. A crise de pânico é uma das manifestações da ansiedade, que é a doença do medo. Então, a pessoa que tem a ansiedade, ela acaba tendo um sofrimento antecipatório muito grande. E um desses sofrimentos antecipatórios é o medo da própria morte. Então, o que caracteriza uma crise de pânico, que geralmente vem acompanhado de uma ansiedade generalizada, ou seja, tem outros focos, a síndrome de pânico, ela se caracteriza por sintomas físicos muito intensos de descarga de adrenalina, como se a pessoa estivesse passando por um medo muito grande, aonde ela sente palpitação, falta de ar, uma sensação de risco iminente, tremores, sudorese fria, a pessoa não consegue se concentrar e tem uma nítida sensação de que vai morrer naquele momento. A crise de pânico, ela geralmente leva a pessoa para um pronto atendimento nas primeiras vezes, né? Sim. Doutor, pessoas mais ocupadas, mais compromissadas, que sentem ali mais pressão do dia a dia, no caso dela, modelo, apresentadora, ali a mãe de dois, esposa, ela pode estar mais vulnerável a essa síndrome? Sem dúvida alguma. Nós sabemos que a síndrome de burnout é um tipo de acometimento em que a pessoa tem sintomas de depressão, de ansiedade e de crises de pânico decorrentes do excesso de atividade, ou seja, excesso de pressão no trabalho, excesso de cobrança, faz com que a pessoa chegue a um estado de esgotamento. E esse estado de esgotamento, muitas vezes, ele está carregado dessa sensação de morte, que é da síndrome do pânico. É meio paradoxal isso, né? A síndrome do pânico dar a sensação de morte, ao mesmo tempo a pessoa ter coragem de tirar a própria vida. Não é uma coisa meio antagônica, assim? Ela diz que chegou a ter vontade de pensar em pular de um prédio para acabar de vez com esse medo da morte. Não é estranho isso? Bastante estranho. Inclusive, nós estamos em setembro, né, da campanha Setembro Amarelo, que fala do suicídio, e uma coisa muito importante em relação ao suicídio, que a pessoa, quando pensa em suicídio, ela não quer necessariamente morrer. Ela quer livrar-se daquele sofrimento, daquela dor psíquica, daquela dor emocional que ela está sentindo ali. Então, quando ela pensou em suicídio, é porque ela queria se livrar daquela sensação de medo. Não que ela é justamente quisesse, o medo da morte, né? Que era justamente o medo da morte. Como é uma situação muito angustiante de estar vivendo, muitas vezes essa percepção de que o suicídio pode ser uma saída. Doutor, aqui, começando a chegar as perguntas para o nosso Sim. WhatsApp,
Aproveitar e falar, você que tem perguntas, você que sofre desse problema, tem parentes que sofrem também da síndrome do pânico, 99631-1006. Olá, me chamo Tainara e sofro de síndrome do pânico há 2 anos, para você ver que é algo que não veio de ontem, já vem há 2 anos. O que fazer quando a medicação não funciona mais? Então, a síndrome do pânico tem um tratamento relativamente bem eficiente. O que acontece é que muitas vezes os sintomas residuais, ou seja, que sobram, são muito intensos. E aí não são sintomas residuais, são sintomas da doença. Não é um probleminha, é um problemão. É um problemão, mas que com uma taxa de recuperação muito boa. Porém, o que acontece é que o tratamento muitas vezes ele está incompleto. Então, a medicação, já tomando há 2 anos e não está tendo um resultado, tem que se perguntar por que não está tendo um resultado. Então, é função do médico psiquiatra avaliar se essa medicação está sendo suficiente, se está sendo eficiente ou não. E, obviamente, se é a pessoa com quem ela tem acesso, que é o médico psiquiatra, ele também precisa esclarecer que o tratamento não é só o comprimido. Então, o remédio ele vai ajudar a diminuir os sintomas mais grosseiros, mais intensos da síndrome do pânico. A alimentação e a atividade física inclui também? Principalmente a atividade física, o vínculo com a religião e muito, muito mesmo a psicoterapia. A terapia com psicólogo ou terapeuta 1 vez por semana traz um processo de releitura de realidade. Meditação também é bacana. A meditação tem trazido excelente resultado também. Agora uma questão, doutor, é mais incidente em mulheres esse transtorno? É mais incidente em mulheres. E por quê? Tem uma explicação? Não, é simplesmente a estatística essa, não tem uma explicação relacionada a hormônio, não. Vamos conversar mais de síndrome do pânico no próximo bloco? Vamos sim. Aproveitar, mande as suas perguntas. Aparecemos rapidinho ali, tipo a Jequiti, mas já estamos de volta. Ó, vamos voltar a falar sobre síndrome do pânico. Você de casa tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem parentes que sofrem desse mal terrível? Anote o WhatsApp, mande a sua pergunta pra gente. 99631-1006. Quem está aqui para tirar todas essas dúvidas é ele, o doutor Jim Ali, que é psiquiatra turco, nossos parentes veio tudo misturado ali no navio, mas está todo mundo bem, graças a Deus. Sim. Síndrome do pânico. Eu passei, tenho parentes dentro da minha casa, dentro de casa do meu pai também, que sofreram desse mal e é assustador. Para quem nunca passou por isso, você não sabe onde você está, você acorda, às vezes você acorda no meio do nada, você não sabe aonde você está, para onde você vai, o que você vai fazer. Você não dá conta de respirar e é completamente assustador porque você não sabe se vai passar isso. Um tremor terrível nas mãos. E tem diferença com a depressão, a síndrome do pânico? Sim, tem muita diferença. A depressão e a síndrome do pânico muitas vezes andam juntas. Assim como a depressão e a ansiedade também, porque tanto a depressão quanto a ansiedade, elas estão relacionadas com o mesmo neurotransmissor no cérebro. Inclusive a medicação que trata a depressão também já trata a ansiedade também. A síndrome do pânico, ela está relacionada com uma sensação de risco iminente. Então, qualquer um de nós que tenhamos uma situação de risco real e iminente à integridade física, por exemplo, um animal feroz aparece, nós temos descarga de adrenalina. E essa adrenalina, ela causa uma reação no corpo, que é uma reação de fuga ou luta. Essa reação de fuga ou luta vem com aumento da frequência cardíaca, respiratória, ou seja, que dá na síndrome do pânico, a falta de ar, a palpitação, diminui a circulação na pele. E geralmente é assim, de repente? De repente. Na maioria das vezes, a pessoa já vem com um foco de temor. Por exemplo, uma conta que eu tenho para pagar, ou então a saúde do meu filho. Já vem um foco de temor. Situações de tensão, né? De tensão. E, de repente, esse foco mais externo, ele dá descarga de adrenalina. E os sintomas físicos. Aí, de repente, ele esquece do problema lá de longe e volta a atenção para o próprio corpo. E quando ele volta a atenção para o próprio corpo, que vem a interpretação, que é equivocada pelo adoecimento, que vem a interpretação de morte, aí que a adrenalina vai ao seu máximo e ele tem uma crise que dura de 5 a 15 minutos e também é uma crise autolimitada que acabou esse tempo, o próprio corpo percebe que pode parar de descarregar a adrenalina agora, que ela interrompe. Doutor, agora volta ao normal. A gente estava falando aí do caso da Gisele, porque é um transtorno que as pessoas não conversam muito a respeito disso. Acho que está começando de um tempo para cá a colocar isso como uma situação problemática. Mas tem outros famosos, pessoas até que cuidam muito da questão espiritual, que a gente sabe que é algo que ajuda, né? Sim. Como o senhor mesmo colocou, reduzir.
essas crises. Por exemplo, o padre Fábio de Mello. No ano passado, ele relatou que passou por isso, né, que teve a síndrome do pânico e que ficou uma semana trancado dentro de casa e que chegou ao ponto de entrar debaixo da cama. Uma pessoa numa crise dessa, assim, ok, ele ficou uma semana nessa situação, que ele falou que nunca chorou tanto na vida dele. Se a pessoa não fizer o tratamento, ela tem como sair dessa crise, desse transtorno, dessa doença, sem tratamento, ou ele tem que procurar? Olha, é mais difícil, muito mais demorado e mais sofrido sair da doença sem um tratamento, mas acontece da pessoa conseguir, depois de anos sofrendo, através de vivências geralmente relacionadas à religião, geralmente hábitos de vida saudáveis, que também já funciona como um tratamento. O tratamento geralmente demora quanto tempo? Quando a pessoa entende, fala, não, eu preciso de ajuda. No mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano. A pessoa precisa, a medicação ela é muito eficiente. Então, em 2 ou 3 meses, a pessoa já está sem sintomas, sem crises. Depois que a pessoa está sem sintomas, sem crise, ela necessita tomar a medicação de forma contínua por pelo menos 10 meses. Vencido esse período de 10 meses, a gente já reduz a dose da medicação e retira. O tratamento tem início, meio e fim. Cura definitiva. Tem? Tem cura definitiva. Ou pode voltar lá na frente? Tem a cura definitiva em uma parcela das pessoas, pode voltar depois de 5, 10 anos em outras pessoas, e tem algumas pessoas que já na redução da dose o sintoma já volta. Geralmente essas pessoas... Vai de pessoa para pessoa, então. Vai de pessoa para pessoa e vai com o adjuvante ao remédio, que é o mais importante, a psicoterapia, atividade física e vínculo com a religião. Nós temos uma participação aqui, da Débora, e ela está falando o seguinte: doutor, eu sou muito ansiosa e às vezes tenho medo de ficar sozinha. Isso pode ser um começo do transtorno do pânico? Sim, sem dúvida alguma. Raramente a pessoa tem a síndrome do pânico sem ter ansiedade. Raro, mas acontece. Não fico muito preocupada e de repente dá crise de pânico. Mas na maioria das vezes a pessoa já preocupa com o filho, já preocupa com a própria saúde. Se vê uma reportagem de doença, ela já começa a pensar que está com aquela doença. Se está sozinha, ela tem uma sensação de que algo de ruim vai acontecer e é um momento onde ela geralmente vai buscar sempre estar próximo de outras pessoas. Crianças também podem sofrer dessa crise? Crianças podem apresentar, sim, a síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ela pode despertar problemas ainda mais graves? Existe o grande medo de quem está com a síndrome do pânico de ter um problema físico, né, e morrer. Mas a síndrome do pânico não oferece um risco à integridade da pessoa. Ela dá e passa, o que acontece é um sofrimento muito grande. Como a família deve se portar diante de uma pessoa que, né, no núcleo familiar ali, esteja sofrendo com esse transtorno do pânico? Excelente questão, viu, Michele? Porque existe hoje em dia ainda um preconceito muito grande. Então, quem nunca sentiu uma crise de pânico tem uma dificuldade de entender. E aí, muitas vezes, a família chega e fala, não, isso é frescura, vai fazer um serviço e tal. Mas não é. A pessoa não tem controle. Quando vira um adoecimento, a pessoa não controla. Então, a família tem que acolher. A família tem que entender que esse é um processo de adoecimento que aconteceria como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, uma pneumonia. Qualquer um está sujeito, uma gripe. Qualquer um está sujeito a ter um adoecimento. E a família compreender isso e oferecer o auxílio é fundamental para a recuperação. Quais problemas que, se não tratados, podem lhes desencadear uma síndrome do pânico? A própria ansiedade. A própria ansiedade. A própria ansiedade no sentido da preocupação excessiva, do sofrimento antecipatório. A pessoa que sempre preocupa demais. Desde, às vezes, adolescente, vai fazer uma prova... Fator número 1, ansiedade. Número 1, ansiedade, sem dúvida alguma. Quais os gatilhos, doutor, para assim, as pessoas poderem identificar bem, assim, gatilhos que geralmente podem liberar aí e fazer com que aconteça uma crise? O pânico, ele geralmente vem acompanhado de agorafobia, que é o medo de lugar tumultuado. Então, os gatilhos para desencadear uma crise de pânico, que é essa descarga de adrenalina, ele é variável, mas de um modo geral... quando a pessoa está num lugar muito tumultuado, ele vê muita coisa acontecendo, ele tem a sensação que algo vai acontecer de ruim com ele mesmo. Ou um outro gatilho muito comum é estar sozinha, como a telespectadora disse aí. De estar sozinho, ele tem uma sensação que algo de ruim vai acontecer e ela acaba desencadeando uma crise de pânico. Ou, por exemplo, outros focos, né? Por exemplo, tem uma dívida e não tem um dinheiro para pagar, isso pode desencadear. Ou o filho saiu à noite e a mãe está preocupada com o filho. Então, são vários gatilhos relacionados ao medo excessivo do que tem por acontecer. A gente falou, acho que o Michele falou agora sobre crianças que também dão. Tem alguma idade ou fase que ela é mais comum
acontecer e aparecer na vida do ser humano? É mais comum na adolescência do que na infância mesmo. Mais comum na vida adulta, mas entre os adolescentes e as crianças, os adolescentes, principalmente hoje em dia, são mais acometidos. Tem alguma coisa a ver com essa fase de mudança, né? Porque está saindo de um momento em que tem uma super proteção, o mundo está todo lindo, tudo perfeito, para descobrir um outro mundo que é um pouco diferente daquilo que a gente tenta mostrar para as crianças? Sim, tem tudo a ver com essa fase, em que o adolescente está deixando, né, essa proteção dos pais e ganhando as responsabilidades da vida adulta. E, diga-se de passagem, o vínculo com os pais, digamos assim, ele é fundamental para que a pessoa tenha segurança. Principalmente o vínculo com o pai. O bom vínculo com o pai é fundamental para que a criança desenvolva uma noção de segurança e não desenvolva ansiedade e pânico. E olha só, a pessoa que tem, lembrando aí do caso da Gisele, não adianta, linda, com sucesso, dinheiro, e, no entanto, sofrendo de um problema desse, e ela relatou que demorou um pouco para procurar. Ela foi quando ela realmente estava decidindo acabar com a vida dela, ela viu que estava errada. Ela disse que se sentia desamparada, ela usou essas palavras, desamparada e pequena. Ou seja, assim, pessoas que tecnicamente falando não tem problemas, porque ela disse que fez uma análise da vida dela, falava, gente, mas está tudo bem, a minha carreira está um sucesso, está tudo bem, por que eu estou sentindo isso? Então, como as pessoas podem estar identificando isso? Porque às vezes a pessoa se sente como ela, está vendo que tem alguma coisa, mas a vida está perfeita, analisa, está tudo certo e está dando problema. E o pior de tudo é que isso traz uma sensação de culpa muito grande. Porque a pessoa vê que está tudo certo, ela não tem motivo para sentir uma tristeza na depressão ou um medo na síndrome do pânico e está lá o adoecimento. E é, inclusive, o que mais afasta a pessoa de buscar uma ajuda logo. Pois é, ela chegou ao ponto de pensar em tirar a própria vida, ou seja, demorou. Sim. Por quê? Porque a pessoa sente culpa. Não, eu tenho que vencer isso sozinho. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não tenho motivo para ter esse tipo de coisa. Doutor, chegando muitos relatos de síndrome do pânico, pessoal de Santa Helena, não gosto de ficar sozinha, tenho medo do escuro, não como, choro bastante. Tenho amigos que têm, muita gente, a maioria não quis se identificar. Uma pergunta que eu achei genial, pode ser hereditário? Tem um padrão hereditário, sim. Uma pessoa que tenha familiares de primeiro grau, com síndrome de pânico, ou com depressão, ou com ansiedade, tem uma probabilidade maior de desenvolver a doença. Síndrome do pânico, então, síndrome acontece pelo gene? Pelo gene, vem definido também geneticamente, até porque existe um desequilíbrio nos neurotransmissores, que é algo definido geneticamente. Então, primeiro passo, você viu que tem alguma coisa errada, está com medo de ficar sozinha, está com medo do escuro, procure atendimento, procure um psiquiatra, um psicólogo, procure ajuda. Sim, é isso? Com certeza. Doutor Jim Ali. Muito obrigada por ter vindo, foi super bacana esse bate-papo, esses esclarecimentos aqui. Eu espero que vocês que participaram e quem não deu tempo de participar tenha ficado satisfeito com esses esclarecimentos. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigada, uma excelente tarde.